Boa noite a todos. Quem estava esperando Arthur Valadares, Fernando, hein? Oh, meu Deus. Mas vamos lá, né, gente? Santo de casa não faz milagre, mas vamos lá, vamos falar de Jesus. O nosso amigo está com uma virose, possivelmente, né? Mas até amanhã à tarde está recuperado e está disposto a trabalhar aqui conosco novamente, falando sobre o Mestre, sobre o Evangelho, tá bom? Eu gostaria de lembrar o livro de Emmanuel, né, que Emmanuel ditou ao nosso querido Chico Xavier, o livro Caminho, Verdade e Vida, onde ele coloca na mensagem 84, levantai-vos, vamo-nos daqui. É um trecho de João 14:31. Jesus estava no Getsêmani e naquele horto, porque tem o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras tem uma região chamada Getsêmani, ou jardim, ou horto. E naquele lugar estava Jesus e todos os seus 3 apóstolos. Nós temos Tiago, João e Simão Pedro. Os 3 principais apóstolos, onde teria a missão de levar o Evangelho e direcionar os passos que viriam daquela mensagem que o Mestre Jesus estava deixando. Tiago foi o primeiro crucificado, ou melhor, o primeiro martirizado. Depois, lá pelo meio, já quando estava quase tudo organizado, nós temos Simão Pedro. Aí, depois, bem idoso, nós temos João. Então Jesus estava no horto e estava já antevendo que viria os pretorianos levá-lo preso até Caifás, Anás e toda aquela parte trágica que o Mestre passou. Jesus, sabendo disso então, ele fala aos seus apóstolos, levantai-nos e vamos-nos daqui. Ele sabia da dor e do sofrimento que estava esperando. Porém, ele não titubeou momento algum. Ele estava preparado para enfrentar as dores, a dificuldade, as humilhações, os tormentos que ele tinha, que viria à sua frente. Mesmo ele antevendo e sabendo de tudo que ele teria que passar, ele não se acovarda, ele não se paralisa. Ele simplesmente evoca as forças e fala aos apóstolos, levantai-vos e vamos-nos daqui. Então Emmanuel nos traz a mensagem para a nossa reflexão, para que pudéssemos observar nós enquanto espíritas. Nós estamos prostrados. Jesus nos deixou o exemplo que nós temos que enfrentar a vida, enfrentar os nossos desafios. Independente que fosse um desafio tão grandioso que o Mestre teria que ter passado. Mesmo assim, ele não desiste. Mesmo assim, ele enfrenta as dores e as dificuldades. Todos nós estamos sendo chamados, então, a enfrentar as nossas provas ou expiações que estamos passando. As dores são muitas, porém, nós temos que ter confiança no Mestre e seguir o seu exemplo que confiou em Deus. Mesmo diante das dores, ele não se acovarda. Mas aí eu gostaria de lembrar de uma passagem que nós trabalhamos há pouco tempo aqui em nossa casa, que é a história de Lázaro. Lázaro, o nosso querido, que foi das pessoas que Jesus mais ficou na casa. Jesus se hospedou várias vezes quando ele passava por Jerusalém, ele ia até Betânia. Jerusalém ficava na região do Monte Moriá. Ele descia ali na região do Cedron, passava pelo Monte das Oliveiras e seguia 15 quilômetros até chegar na cidade de Betânia, a pequena aldeia onde morava Marta, Maria e o nosso querido Lázaro. Mas Lázaro estava doente. Jesus, então, em Jerusalém, foi comunicado por um amigo. E esse amigo falou, mestre, aquele que tu amas se encontra doente. E Jesus responde, a doença que ele tem não é para a morte, mas para a glória de meu Pai que estás nos céus. E Jesus permaneceu ainda 2 dias lá em Jerusalém. Só depois desses 2 dias, ele vai até Betânia.
Quando ele vai a Betânia, chegando na aldeia, Jesus não ia sozinho. Primeiro que a cidade já tinha um certo alvoroço, porque vários amigos vieram visitar a família que tinha acabado de perder o ente querido, porque Lázaro estava morto. Quando Jesus chega ali na aldeia, as irmãs de Lázaro vêm até Jesus e falam: mestre, chegou muito tarde, Lázaro já se encontra morto. E Jesus então pede para ir até o local onde Lázaro está sepultado. Nós temos uma diferença entre sepultamento e enterro. Sepultamento é quando você coloca, eles escavavam a rocha calcária, fazia tipo uma caverna, uma gruta, e ali colocava todo enfaixado, tá? Colocava ele naquele local e deixava por 1 ano. Quando aquele corpo já estava em decomposição, ele colocava em caixas de rocha calcária também, que era chamado de ossários ou ossoários. Então era colocado ali após 1 ano. Então sepultava por 1 ano e enterrava de fato a partir de 1 ano. Então ele estava sepultado e Jesus então pergunta: me leve até onde ele está sepultado. Levaram ele até onde Lázaro se encontrava. E tinha uma grande pedra arredondada na porta que lacrava. Então Jesus pede àquelas pessoas que estavam ali: retirem a pedra. Aí as irmãs falam: mas mestre, ele já cheira mal. Ele já está morto há dias. E Jesus pediu para retirar a pedra, ninguém ia contra. Foi lá e retiraram a pedra. Jesus então, falando do lado de fora a ele, fala assim: Lázaro, saia para fora. E Lázaro acorda, levanta e sai todo enfaixado. Você lembra das múmias do Egito? É o costume de enfaixar os corpos. Então ele sai todo enfaixado. Jesus então fala outra frase: desatai-o, desenfaixai-o. E eles vão até ele e começam a retirar as faixas. As faixas que estavam nas pernas, nos braços, nos olhos. E aí depois Jesus fala: deixai-o ir. Vamos lembrar então de Allan Kardec? No livro dos Espíritos, na pergunta 422, Allan Kardec vai tratar sobre o tema letargia e catalepsia. Então ele vai estar falando desse tema. O que é isso? É simplesmente a morte aparente. Lázaro não estava morto. Lázaro estava em um estado letárgico, que é a morte aparente. Como a medicina naquela época era praticamente primitiva, não conseguia identificar se estava vivo, se não estava, simplesmente sinais vitais pararam, estava morto. E ele estava simplesmente nesse processo de letargia, que nós podemos observar que algumas doenças neurológicas ou o excesso de bebida alcoólica pode colocar a pessoa nesse estado de morte aparente. Então Lázaro estava nessa morte aparente quando Jesus fala isso para ele, que ele ordena para ele sair do transe. Não é que ele estava morto. Jesus nunca derrogaria as leis da natureza. Ele não veio para contrariar lei alguma. Ele não iria contra as leis, trazendo alguém dos mortos. Lázaro estava encarnado, ele estava ligado ao corpo, mas estava simplesmente com a morte aparente. Então Jesus fala para que ele saia e ele levanta. Vamos fazer uma análise rapidinho? Quando Jesus chega, existe entre Lázaro e Jesus, existe uma rocha. Aquela pedra que tampava ali a entrada. Então existe uma pedra que proíbe, que atrapalha que Lázaro conseguisse ouvir Jesus. Jesus então fala: retirai a pedra, porque Lázaro não tem condição de retirar a pedra. A pedra é retirada. Jesus ordena: levantai, e ele levanta. Mas mesmo assim ele está enfaixado. Jesus então pede: desenfaixai-o. E aí consegue. Por que eu estou trabalhando os elementos? Para poder falar que nós outros, muitas vezes, nos encontramos na mesma posição de Lázaro. Nós estamos vivos, mas adormecidos em um estado letárgico. E a gente está tão distante de Jesus que há obstáculos que nos afasta de Jesus, como a pedra que barrava a chegada da voz
do Mestre Jesus até Lázaro. Mas aí então Jesus pede aos benfeitores espirituais, retira a pedra, ou encaminha um amigo na nossa vida. Esse amigo chega na nossa casa, nos aconselha, e essa pedra é removida. Mas ainda nós estamos naquele estado letárgico. Jesus então utiliza da sua voz e fala: Lázaro, saia para fora. Lázaro estava como? Rígido, frio, dentro de uma gruta, um local escuro, não entrava luz, sozinho. Quantos de nós estamos nas grutas psicológicas que nos colocamos? Estamos abandonados em um local escuro, frio, sozinho. E Jesus então fala: saia para fora. Ele obedecendo aquela voz, ainda tentando, ele sai, quase que automaticamente, mas ainda está enfaixado. As faixas estão atravancando com que ele chegue a Jesus. O que seriam essas faixas que nos imobiliza? O ódio, o orgulho, o egoísmo, a avareza, a falta de perdão, as más paixões que todos nós temos e atrapalham o nosso processo de chegar ao Cristo. Novamente Jesus vai utilizar dos sirineus. Você lembra que Jesus na Via Crucis, quando ele tomba com a cruz e um sirineu o auxilia com a sua cruz? Então Jesus utiliza de bons sirineus, de irmãos abnegados que vêm nos ajudar com o peso da nossa cruz. A cruz parece pesada, que nós não vamos conseguir dar conta da cruz, mas Jesus encaminha a todos nós, amigos encarnados ou desencarnados, para que possa fazer com que a nossa cruz seja carregada, pelo menos que seja minorada a nossa dor, a nossa dificuldade. Quando nós somos desenfaixados, igual Lázaro, aí Jesus fala: deixai-o ir, porque ele está preparado. Quantos de nós estamos vivos no corpo, mas mortos para Jesus? Porque estamos distantes. Algo nos afasta de Jesus. Entre nós e Ele há um obstáculo, e cada um de nós tem um obstáculo diferente. Precisamos remover esse obstáculo das nossas vidas, para que haja a remoção dessa dificuldade, dessa dor, dessa agonia, dessa doença. Precisamos crer no Mestre, para que Ele possa interceder por nós, pedindo aos benfeitores que retire esse obstáculo, para que haja esse processo de libertação dos nossos dias, para que possamos buscar nesse Mestre amado, que não nos abandona, que nem no momento mais crucial da sua vida, que Ele estava na cruz, Ele fechou os braços para a humanidade. Jesus conhece todas as suas ovelhas pelo nome. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou eu permitirei que se desgarre. Por mais que leve tempo, por mais que nos achamos sozinhos, por mais que encontramos em nós e pensamos que o nosso obstáculo seja intransponível, não há dificuldade que não possa ser removida pela ajuda de Jesus e dos benfeitores espirituais. Creiamos nele, entregamos em oração, nos dias e nos momentos de dificuldade, que possamos elevar os nossos pensamentos a este Mestre de amor, rogando a Ele que tem de piedade de nós, porque nós temos limitações. Me permita falar de um momento em que eu estava na minha vida, que eu chorando pedi a Ele, falei: eu não consigo, eu não tenho força para enfrentar essa dificuldade. Será que eu vou perder a minha encarnação? Por favor, Mestre, me ajude. Passando aqueles dias, eu acordei e pensei, vou fazer isso para a minha vida. E eu consegui, só depois de meses, entender que Ele me deu a resposta.
Aquela ideia não era minha, era sugestão dos bons espíritos que, por permissão dele, por piedade dele para comigo, para com a minha dor, ele me socorreu. Eu sou melhor do que vocês em alguma coisa? Em nada. Somos iguais. Então abri os vossos corações, orai fervorosamente, confessai-vos a Ele, o amigo de todas as horas que nos ouve através dos nossos anjos de guarda, através da espiritualidade amiga que sempre está ao nosso redor. Converse com Ele, porque Ele vai no tempo certo dar uma solução para o nosso problema. Se a gente tem que passar pelaquela dor, com certeza a dor será minorada diante das dificuldades. Mas nós não estamos sozinhos. Nunca antes na história da humanidade nós estivemos tão confortáveis com tanta tecnologia, com alimento fácil, com conforto. Nunca antes na história da humanidade a grande maioria das pessoas tem conforto. Porque antes era o contrário. Era uma minoria que tinha conforto e acesso à saúde, à educação. Hoje nós temos acessos, ainda há dores, há misérias, mas é muito menos do que já aconteceu na terra. Hoje nós temos, atravessa a rua, vai no supermercado, compra tudo pronto, não precisa plantar, lavourar, preparar solo, nada, está tudo pronto. As dores antigamente eram físicas. E por que agora nós vivemos uma pandemia emocional? Das dores emocionais estão crescendo a cada dia mais. Porque diante de tanta facilidade nós estamos nos perdendo. Porque diante de tantos recursos nós estamos afastando do Mestre. Porque hoje nós temos acesso pela internet, no celular, na nossa casa. Porque nós estamos permitindo nos distanciar dele. Como diz o nosso querido Paulo, o apóstolo, que fala: acorda, ó tu que dormes. Porque nós nos encontramos ainda adormecidos. Porque nós continuamos na rotina do trabalho, do dia, dos recursos, da dificuldade, do problema, da família. E entra um problema, resolve um problema, já tem 2 para ser resolvidos. E nós, nessa correria, nessa ilusão que nós entramos, estamos ficando adormecidos para as coisas do Mestre Jesus. A pandemia veio para nos transformar interiormente, para que pudéssemos ter mais paciência, mais amor. Mas a pandemia passou e continuamos voltando cada vez mais ao estresse do dia a dia. Então algo está errado. Os medicamentos não estão nos ajudando como deveria. Porque medicamento é importante, não estou falando contra medicamento. Tem que fazer terapia, tem que procurar médico, psiquiatra se precisar. Mas não só. Nós precisamos do maior médico que já passou pela terra, que nunca precisou de uma medicação para curar alguém. A sua medicação era a sua energia, o seu amor. Quando ele impunha as mãos, ele curava as feridas, os cegos, os coxos. Esse é o maior médico que nós temos. E esse médico continua a nos convidar, dando em gotas homeopáticas do seu evangelho, o remédio salutar para curar a nossa alma. Quando a alma está curada, o espírito está regulando, nós estamos no campo emocional, psicológico, nós vamos para o corpo físico e tudo começa a refletir com tranquilidade. A mente sã, corpo são. Então o espírito saudável, o corpo reflete também. Lógico que nós sabemos que há doenças e dificuldades que é genética, são expiações que temos que passar, mas com Jesus Ele nos ensina e nos demonstra como superar essas dores. Porque Jesus, diante da sua prova, Ele enfrentou, Ele não se acovardou. Ele sabia que a crica política desencadeada pelo Sinedrim, mesmo assim,
sendo traído por Judas, um ente querido, sendo levado às humilhações, e ele enfrentou tudo o que estava por vir. Em momento algum ele desistiu. Ah, mas Jesus foi humilhado, mas Jesus era Jesus, eu não consigo. Nós seguimos quem? Quem que é o nosso guia e modelo, segundo o livro dos Espíritos? Jesus. Por que que quando uma mulher faz um penteado bonito, as mulheres lançam moda, todo mundo copia? Quando um homem, vocês lembram do Ronaldinho na Copa do Mundo, com aquele corte cascão? Ridículo, mas todo mundo copiou, lançou moda, todo mundo seguiu. E por que nós não vamos seguir o homem que vai nos dar a chave para que nós possamos entrar no reino dos céus? Por que é tão fácil seguir os homens que não nos leva a lugar nenhum? E este homem que morreu por nós, para deixar um legado, o evangelho, nós vamos abandonar este homem, ignorar os seus ensinamentos? Porque muitas vezes nós adoramos dar de evangelho para os outros. Parece que a gente até cita a página do evangelho. Olha, página tal, hein? Página tal, hein? Lê lá, ó, você está precisando. Mas quando sou eu que estou passando pela dificuldade, eu me perco. Aí eu reclamo, não vou mais no centro, viu? Porque olha o que eu estou passando e vocês não fazem nada por mim. Porque o espírita tem uma ideia equivocada que eu não posso sofrer. O evangélico pode, o católico pode, mas o espírita não pode. Porque eu dou sopa, eu trabalho na sopa. Eu faço campanha do quilo, eu dou passes. Como que eu estou sofrendo? Cadê o meu mentor? O seu mentor está do seu lado, continua te ajudando, mas isso não nos impede que nós façamos escolhas erradas. E a culpa não é dos outros. Ah, mas foi a fulana que me irritou. Mas sabe por que a fulana te irritou? Porque existe ódio dentro de você. Porque nós temos que trabalhar o ódio em nós. Porque quando eu trabalho isso, ninguém me irrita mais. Por que eu sou agressivo? Porque há agressividade dentro de mim. Você entende que o problema não são os outros? Você entende que não é o outro que me provoca, mas eu que me permito entrar nas energias do outro? Então o problema está nos outros ou em mim? Porque olha, ser espírita está muito difícil. Essa sociedade só tem desequilibrado, nós não somos. Nós não desequilibramos, mas os outros todos têm obsessor. Porque o obsessor, olha, não gostei dela. Sabe por quê? Porque o obsessor dela, a culpa é do obsessor. O problema é nosso, nós que não temos paciência, indulgência, amor ao próximo, e o obsessor que leva a culpa. Hoje é tão difícil ser obsessor, porque nós estamos nos obsediando. Porque a pessoa pergunta, bom dia por quê? Como é que você está? Estou vivendo. Nossa, mas aconteceu uma coisa? Aconteceu, eu estou vivo. Então a pessoa é pessimista, ela não abre espaço nem para o obsessor obsediar ela. Ela é obsessora dela mesma. E aí a gente fica pensando, ai, como eu sofro, como nós fazemos escolhas erradas. Muitas vezes na nossa vida nós temos ideias equivocadas e a culpa não é dos outros. Nós temos que entender que nós também erramos. Nós escolhemos coisas erradas, nós fazemos coisas, olha, eu comi demais e hoje eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu estou com obesidade, eu estou com um problema de saúde. E a culpa é de quem? Talvez nossa, tirando as questões genéticas, tem muitas coisas que é sedentarismo nosso. E a gente fica acomodado, aí adoece, ai, porque foi o mal, foi o obsessor. Não, foi escolha nossa. O poder da transformação está nas nossas mãos. Não vamos transferir essa transformação para os outros. Eu vou melhorar se o Fernando me ajudar. O Fernando, malemar, ajuda ele mesmo. E aos trancos e barrancos. Porque quem faz palestra, talvez vocês pensem assim, ai, olha, como que eu gostaria de ser como ele. Não queira ser como a gente. Seja você mesmo. Porque existia um homem que vivia reclamando da cruz dele.
Ele vivia falando que a minha cruz é muito pesada. Senhor Jesus, por que fizeste isso comigo? E um dia ele sonhou. Chegou num lugar e um espírito angelical falava para ele: meu irmão, escolha entre essas várias cruzes que estão aqui, escolha uma para você. Aquela que for a melhor, coloque no ombro e pode levar. É a autorização de Jesus. E ele ficou feliz, falou: é agora que eu me livro da minha. Saiu dali, pega uma cruz, pega outra cruz, coloca nas costas e foi. Ele já não aguentava mais, era tanta cruz. Aí ele pegou uma, colocou assim e falou: opa, essa eu aguento carregar. Já escolhi. Aí o anjo falou para ele: pois é, meu irmão, essa é a sua cruz. Porque Jesus não permite que tenha fardos pesados em ombros frágeis. Não queira ser os outros. Porque nós vemos na rede social os outros na maior beleza, alegria. E, gente, quando eu fui a primeira vez no Nordeste, eu falei: eu sou a pessoa mais feliz do mundo quando eu chegar lá. Eu cheguei e continuava perturbado do mesmo jeito. Não é a mudança de local que vai trazer felicidade. Lógico que no lugar bonito, a gente acredita estar mais feliz. Felicidade é um estado de alma. E é conservada através de reflexão, de oração, de jejum moral. Aí nós estamos começando o projeto das nossas vidas, ser feliz. Nós nos projetamos para estudar, para fazer faculdade, para economizar, para tudo. E a nossa alma, qual que é o projeto? Qual que é o projeto da sua alma? O que você projetou para você? Porque para o filho, para o marido ou para a esposa, o projeto está pronto. Porque a gente faz projeto para os outros. E o seu? Qual é o caminho que nós estamos escolhendo a trilhar? Bom, eu vou começar por aqui. Meu maior defeito é esse. Então eu vou focar meus esforços em melhorar. Eu vou ler mais sobre esse tema. Eu vou orar mais a Jesus, pedindo força sobre esse problema. Então nós começamos a trabalhar. Eu tenho um problema porque eu sou juiz da vida alheia. Eu saio de carro dirigindo, vem uma mulher na contramão de bicicleta, eu já fiquei pensando: meu Deus, não julgo, quando eu estava julgando. Mas eu não sei o problema da irmã, eu não sei se ela estava orientada, eu não sei se ela estava com um problema tão grave na vida dela que ela nem percebeu, mas o que a gente julga? Olha lá, não presta atenção. Quer morrer? Quantas vezes, mas você sabe o que aquela pessoa está passando? Se você conhecesse o problema daquela pessoa, muitas vezes você orava por ela. Você entende então que é um processo de autoconhecimento, de autotransformar-se, não é transformar os outros. Receitar remédio amargo para os outros beber é uma maravilha. Porque espírita adora falar assim: perdoa, você não é espírita? Mas quando chega a nossa hora do testemunho, e na hora de beber o remédio amargo que nós indicamos, será que nós estamos preparados para isso? Então nós vamos lembrar de outro personagem. Esse era outro personagem, um publicano chamado Zaqueu. Zaqueu era publicano, morava em Jericó. Publicano era odiado pelo povo judeu, porque era um judeu que se vendia ao Império Romano para cobrar impostos dos seus irmãos. E aqui todo mundo gosta de imposto, né? Desde aquela época ninguém gostava de imposto. Cobrador de imposto, então, era mais odiado que os romanos que escravizavam eles. E então o nome deles eram publicanos. E Zaqueu era publicano. Jesus então está chegando na cidade de Jericó e uma multidão estava vindo. E Zaqueu pensou: esse homem não tem preconceito contra as mulheres equivocadas, contra ladrões, contra pessoas de má vida. Será que eu, sendo um publicano, ele será meu amigo? Eu quero conhecê-lo. E ele sai correndo. Mas entre Jesus e Zaqueu existia uma multidão de pessoas. E ele tinha uma baixa estatura. Não ia conseguir ver Jesus. Porque o objetivo dele era ver Jesus. O que ele pensou então? Saiu correndo, subiu numa árvore chamada Sicomoro. E ficou esperando que Jesus passasse ali. Quando Jesus chega bem embaixo da árvore, olha para cima e chama ele pelo nome. Zaqueu,
apressa-te, desça daí, que essa noite eu jantarei em sua casa. Um homem que não tinha amigos, um homem que sofria numa solidão e o ódio dos seus irmãos, sai correndo, comunica à esposa, faz um jantar, preparando para receber o grande amigo das almas, o mestre, o Messias estaria em sua casa. Ele então sai em felicidade. Jesus então vai à noite, vai jantar com ele. Então Zaqueu olha para Jesus e fala: mestre, se eu prejudiquei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E venderei metade do que eu tenho e darei aos pobres. E ele era muito rico. Metade do que eu tenho venderei e darei aos pobres. E Jesus fala o que para ele? Esta noite a salvação entrou nesta casa. Você acha que essa história não tem nada a ver com a gente? Quantos de nós queremos encontrar com Jesus? Quantos de nós estamos em sofrimento? E há uma multidão que nos afasta dele. Uma multidão de dificuldades, de dores e sofrimentos. Quantos de nós estamos passando por agonias que não confessamos? Que no silêncio das nossas casas, à noite, choramos. E há uma multidão. Mas Zaqueu era um homem de baixa estatura, possivelmente moral. Era um homem comum como nós, cheio de defeitos. Mas ele, para ver Jesus, ele teve que se elevar. Vocês querem ver Jesus? Nós temos que nos elevar. Elevar a nossa vibração. Elevar a nossa condição moral. Para que possamos encontrar com Ele. E quando nós elevamos a nossa condição moral, que nos elevamos, Jesus vai à nossa casa. À casa do nosso coração. Jesus vai até o nosso coração, nos visita. E quando nós entramos, permitimos que Jesus entre em nosso coração, Jesus responde: esta noite, a salvação entrou nesta casa. Foi a salvação tão grandiosa que Zaqueu mudou a sua vida. Zaqueu teve uma guinada em sua vida. Então nós outros precisamos, como Moisés, quando vai receber a tábua dos mandamentos, ele se eleva para comunicar com o alto, subindo à cordilheira do Sinai. Jesus, quando vai trazer as bem-aventuranças, ele se eleva para falar do Pai e sobe ao monte das bem-aventuranças. Nós, quando falamos de Jesus, geralmente nos elevamos também, pelo menos fisicamente, para falar das coisas do alto. Nós, quando estamos em oração, devemos nos elevar em sentimento, para que possamos transcender as nossas dores, para que possamos alcançar esse amigo de todas as horas. Gostaria então de pedir encarecidamente a todos nós, irmãos, que neste momento possamos elevar o nosso pensamento, mentalizando a imagem de Jesus em nossa mente, e pedindo a Ele, para que Jesus esteja conosco, para que esse mestre amigo possa, nas noites bravias das dores, onde muitas vezes, no mar das dificuldades que nós nos perdemos, nos encontramos em dificuldades, recebendo açoites dos ventos, das tormentas, mas lá ao longe, mesmo que a nossa embarcação seja frágil, há um farol a iluminar o nosso caminho. Jesus nos espera, o amigo de todas as horas se encontra na frente a nos aguardar. Então, irmãos amados, espíritas, buscamos através do Evangelho a conexão com o Divino Amigo, para que Ele possa entrar em nossas almas, através das dúlcidas palavras do seu Evangelho, e transformar os nossos espíritos. Ouvi o nosso clamor, Senhor. Olhai por todos nós que aqui estamos. Olhai pelas nossas casas e as nossas famílias. Tu sabes das nossas dificuldades, das nossas fragilidades. Olhai por nós, Senhor. Abençoai as nossas vidas para que possamos, juntos com o seu Evangelho de luz,
alcançar as esferas superiores, libertando-nos dos grilhões que atravancam o nosso processo espiritual. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.